Olá, meus irmãos, é o pastor Esaú Neves e eu estou aqui para fazer um videozinho com vocês com o tema A Queda como Plano de Deus. Você poderia falar assim, pastor, que tema mais estranho? A queda como plano de Deus? Observa bem comigo que quando o povo de Deus transgrediu, desviou-se de Deus, usou de teimosia para com a vontade, para não servir a Deus como ele queria. Quando o povo resistiu às ordenanças de Deus, Deus os deixou cair em situações a qual eles entravam de luto, clamavam ao Senhor. Isso a gente vê muito na história de Israel. E aí, clamando ao Senhor, Deus vinha intervir e teve situações que a gravidade foi tão grande que gerações se perdeu em escravidão, em cativeiro. E quando eu digo se perdeu, pode não ter perdido a salvação no sentido de estar em paz com Deus, ter se adaptado à circunstância, falado com Deus e reconhecido seus pecados. Mas pelo menos a vida humana perdeu. Imagine, por exemplo, Israel 400 anos no Egito. Imagine Paulo, quando ele fala que há muitos fracos, doentes, muitos que morriam na igreja de Coríntios, o estado de teimosia, o estado de resistência, apesar que, segundo Coríntios, revela que o povo dali se reconciliou, aceitou as exortações, mas nós sabemos que sempre no meio dos que aceitam um refazer de aliança tem os resistentes, não é verdade? Imagina as percas que houve na invasão de Roma a Jerusalém. O Senhor tinha feito o seu lamento sobre Jerusalém. O Senhor tinha alertado eles sobre o que viria. Então, às vezes a queda tem que ser o plano, pode fazer parte de uma oportunidade de Deus. De Deus estender um plano onde a pessoa, devido à sua situação de ter andado na contramão de Deus, ele enxergue a necessidade de se voltar a Deus. E aí eu leio Romanos capítulo 1, no versículo 28, e fala assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ó, irmão, não se importaram em ter conhecimento de Deus. O que seria esse conhecimento? Por exemplo, saber o que Deus quer em determinada área e seguir os requisitos para ir para o céu. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, nem nessa terra, numa plena comunhão, numa plena intimidade de obediência, mas vai conhecendo a Deus, como Paulo diz, todavia como pelo fogo, pelo sofrimento vem, reconcilia, passou aquela dor, aquela angústia, aquele desespero, ou restaurou uma situação, a pessoa volta a levar aquela vida superficial. Então, como as pessoas não importaram em se conhecer em conhecer a Deus, Romanos 1:28, ele entregou-os a um sentimento perverso. Como que Deus entrega um sentimento perverso? É entender que Deus, em Cristo, quando salva a pessoa, ele transforma a sua vida e começa a frutificar. Tirar o que é ruim. O que é ruim vai saindo. A pessoa começa a agir dentro do sentimento do Senhor, dentro da mente do Senhor, dentro do pensamento do Senhor. Mas uma vez que a pessoa se afasta do Senhor, e o Espírito quer convencer, retornar, e o Espírito quer trazer de volta a persistência em resistir, faz com que o Espírito Santo perca totalmente a ação. Ele é onipotente, mas a salvação, o seguir ao Senhor, o andar com Cristo não é por força nem por violência, é por reconhecer, né? Reconhecer que é um pecador e buscar a metanoia, a mudança de pensamento que produzirá novos sentimentos no ser humano.
Então, quando fala que Deus, por não ter interesse no conhecimento de Deus, ou ignorar a verdade revelada pela palavra, por rejeitar a quebra de vínculo com o mal, por deduzir Deus no seu autoentendimento e não como a palavra revela, Deus entrega a pessoa a uma paixão infame. Deus entrega os sentimentos dele a um sentimento perverso. Deus entrega aquela pessoa para ela andar como ela quer. Você consegue entender? Então é exatamente a resistência do espírito que faz Deus permitir a pessoa ser entregue a um sentimento perverso. E o que é um sentimento perverso? O que é um filho que ofende a mãe, ofende o pai? O que é uma pessoa que se diz filho de Deus, que sabendo, por exemplo, que Deus não está em determinados pecados, ele fala que aquele pecado que ele está vivendo foi Deus que permitiu. É como se ele falasse, eu orei, pedi ao Senhor e o Senhor falou assim, meu filho morreu pelos pecados. Só é salvo quem é transformado e liberto do pecado. Mas no seu caso eu deixo você no pecado e você é meu. Então até falar que Deus permitiu alguma coisa é um perigo muito grande. Entendeu? Tem que avaliar o contexto. Então guarda isso. Às vezes a queda faz parte do plano de Deus. Ele tem que deixar a pessoa ir na perversidade, na agonia, na dor, quem sabe numa má notícia da medicina, ou numa crise de angústia, de ansiedade ou de depressão que ele não suporte mais, então ele clama ao Senhor. Então ele retorna para o Senhor. Existe até um ditado perigoso que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas observa, a dor não foi projeto de Deus, foi resistência do Espírito. Deus ainda salva por graça. Ninguém merecia. Deus olhando para a terra não viu um justo. Ao mesmo tempo que o Senhor, quando vê alguém nesse estado, sendo rebelde, teimoso, destruído, ele estende a mão por misericórdia. Então não é que quem não vem pelo amor, vem pela dor, porque dá a ideia que é Deus que causa dor. E Deus não causa dor para trazer ninguém. Pelo contrário, Deus fez o homem na perfeição. Deus já perdoou o casal antes dele sair do jardim, exatamente para que não ocorresse mais um desligamento do homem com Deus, ficar só naquelas consequências que Deus tinha colocado, ou naquela nova condição de vida que Deus tinha recondicionado. Porém, a partir dali o homem passa a ser tentado, e tem tentação que de tanta pressão por fraqueza espiritual o homem cai, e tem aquela fraqueza que é de uma concupiscência, de um desejo que o homem gosta, sente prazer e ele se entrega. Então toma cuidado, porque às vezes, irmão, você, irmão e irmã, está sofrendo por um familiar e por alguém, orando, fazendo campanha e falando, nossa, eu não vejo nada, eu tenho orado, eu tenho intercedido. Toda oração Deus atende. Quando você ora para uma pessoa que o Espírito de Deus já está agindo na consciência dela lá. Agora, decidir abrir o coração ou ter que cair numa situação para reconhecer a Deus, aí é da pessoa. Que Deus tenha misericórdia de mim, de ti, de nós, e que nos mantenha em pé pela sua santa graça.